Eu me incluo porque eu sou um ser humano, eu não sou perfeito. Eu também já me flagro fazendo isso. No momento achando isso, no outro momento achando aquilo. Eu acho que isso vale uma reflexão. Mas a reflexão que você traz é a seguinte, então. Espera um pouquinho. Se para você a tríplice, a única tríplice, que é a maior de todas, enfim, que é o Campeonato Brasileiro, que é a Libertadores e o Mundial, e aí então entra no Palmeiras a conversa, então me parece que por uma questão de calendário, o Fábio, o Palmeiras tem uma certa vantagem, então vai estar menos desgastado para faturar essa tríplice, hein? A gente tá falando do Flamengo e do Galo, Agora se a sim, tríplice né? é essa com o Mundial, então a coisa vira pro Palmeiras, pô. Então agora a gente pode colocar o Palmeiras nessa briga, né? Porque o Palmeiras tem a Libertadores, tem o Campeonato Brasileiro, que vem muito bem no primeiro lugar, e aí tem a chance de vencer na Libertadores, lutar pelo Mundial. É uma outra briga, né? A colocação não foi essa, a colocação foi Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Porque aí o torcedor palmeirense olha e acha que a gente tirou o Palmeiras da tríplice. Não é isso, eram outros campeonatos que a gente estava falando. Eu acho que é bacana demais, assim. Eu acho que você. Eu entendo a colocação do Sormani, mas eu acho que você vencer, independente do Mundial, né? Independente. Mas você vencer um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil e uma Libertadores, eu acho que o atleta, eu acho que o clube, ele vai se colocar como vencendo a tríplice coroa, e eu acho que tem muito mérito nisso. Até porque para você vencer essas 3 competições, você tem que ter mais do que elenco, você tem que ter capacidade técnica, você tem que ter uma motivação especial, porque em alguns momentos você vai estar um pouco mais cansado, o calendário vai te estrangular, e aí você tem que ter aquele bom ambiente, aquela motivação de um grupo vencedor para você conseguir ter essas 3 conquistas. O Mundial não, né? O Mundial o Palmeiras, por exemplo, em algum momento que os clubes estão jogando a Copa do Brasil, o Palmeiras vai estar focando no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai estar treinando, o Palmeiras vai estar almejando a conquista do Brasileiro e Libertadores. Eu dou muito valor nessas 3 conquistas como iniciou a conversa, porque para você vencer tem que ter muito a mais, né? Você tem que ter muito a mais, porque isso vai te sufocar, lesão e o estresse do atleta, enfim, as competições vão se aproximando da reta final, aí quarta, semifinal, final, isso tem um desgaste emocional muito grande, e para você vencer 3 competições, jogando elas simultaneamente, você tem que ter um super time realmente, uns caras super competitivos, super vencedores, e eu acho que isso tem muito valor. É que, William, eu particularmente falando, eu dou um peso pro Campeonato Mundial que é o peso devido que ele merece. Que Claro. É a maior joia de todas. Por mais que a Libertadores ela seja gigantesca, a glória eterna, algo que é simbólico, mas são raros jogadores que conquistaram um Campeonato Mundial que talvez não troquem o Campeonato Mundial pela Libertadores. Por mais que gostariam de ter vencido. Se o Fábio quiser dar o testemunho dele aqui e me contradizer, será ótimo. Mas o Fábio não ganhou a Libertadores, infelizmente. Bateu na trave, né? Ficou pertinho de ganhar. Mas você não troca o seu Mundial de 2000 pela Libertadores. Não troco por nada. Não troco por nada. E pra mim, o Fábio venceu o Campeonato Mundial mais difícil de todos os tempos. Pra mim. Porque foi a junção dos 2 campeões europeus, Real Madrid e o Manchester United, do Vasco, que era o campeão de 98. Ah, mas era pra estar o Palmeiras e tal. Não interessa, estava o Corinthians, que era tão forte como aquele Palmeiras. Aí você tem o Necaxa, na época, que era um time fortíssimo do México. Você vai colocar o Al Nassr, que era dominante no futebol asiático. Então você tem uma junção de forças que naquele Mundial de 2000, ele não teve a sequência devida que a FIFA deveria ter dado por problemas administrativos em 2001, como até tinha chaveamento, o Mundial ia ser na Espanha, na continuidade, enfim, é uma outra história, uma outra discussão. Mas ele ganhou um campeonato mundial que pra mim é muito mais forte do que todos os outros que a FIFA fez de 2005 pra frente. Pelo peso das equipes envolvidas, era um campeonato maior, era um campeonato de um nível técnico estratosférico, de forte, e ele venceu. Então, o peso que eu dou pro Mundial, pra mim, ele é aqui, é a nata do futebol. É igual a medalha de ouro olímpica para um atleta. Ele vai ganhar o Mundial da categoria dele, mas o ouro olímpico para um atleta, ele tá um pé acima de qualquer outra competição. Então, o Mundial, ele precisa ser deixado apenas de ser só aquela competição, é uma cereja do bolo. Se ganhar, ganhou. Não. Os clubes têm que se preparar para ganhar um campeonato mundial. As equipes têm de buscar, por mais que seja uma distância muito ainda ampla em relação ao nível técnico europeu, mas quanto mais a gente ambicionar isso, quanto mais a gente se preparar para isso, mais próximo a gente vai voltar a ter um nível técnico de futebol aceitável. Enquanto a gente achar que só ganhar Libertadores tá bom, a gente vai começar cada vez mais ver essa distância sobre o futebol europeu aumentar. Pascoalzito, deixa eu te perguntar uma coisa, eu acho que tem nivelamento nisso aí, William. Eu acho que você tem a tríplice coroa ideal, perfeita, é você ganhar o Brasileiro, Libertadores e o Mundial. Essa é a tríplice coroa perfeita. Não há o que se discutir. Claro. Não há o que se discutir. Mas existe uma tríplice coroa muito legal, que é essa tríplice coroa que a gente está discutindo. Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Vale como tríplice coroa.
Claro que vale, mas eu acho que a ideal, a perfeita, que o clube tem que realmente buscar, como disse o Facincani, é essa aí, de ter um Mundial entre elas. Libertadores, Mundial e Brasileiro. Nossa, essa é a tríplice coroa dos sonhos dos clubes, né? Pouquíssimos conquistaram isso, né? Arremata aí, Facincani. Só para dar mais o assunto aqui. Só para dar mais um plazinho, tá? Os títulos da Libertadores do São Paulo em 2005, do Internacional em 2006 e do Corinthians em 2012, desse período recente para cá, Mundial FIFA, aliás, que quando foi essa nova formatação da competição, essas equipes só se tornaram tão heróicas e colocadas num pedestal acima por causa da conquista do Mundial. Vou tirar até o exemplo do Corinthians. O Corinthians só ganhou, a Libertadores do Corinthians só ganhou o peso que teve pela conquista do Mundial. E não tô desmerecendo outros que venceram a Libertadores e não venceram o Mundial depois, que aí vai entrar o Santos, vai entrar o próprio Grêmio, vai entrar o Palmeiras, vai entrar o Flamengo, não. Mas quando você bate campeão da Libertadores e bate campeão mundial no mesmo ano, aí é que a sua Libertadores fica grande. Sim, e fica imensa. Então, essa mística do Corinthians de 2012 só teve esse peso gigantesco porque eles bateram campeões no fim do ano contra o Chelsea. Ô, Pascoalzito, por falar em Mundial, falar em Chelsea, o Brasil e o Spindle estão lá no mochilão europeu, né? Estão acostumados. Vira e mexe, eles botam o mochilão e vão lá pra Europa, né? E temos aí, falei Chelsea, né? Por causa do Kennedy. Sim. E temos aí o Thiago Mendes aí também nesse balaio. Será que a dupla vai voltar com o mochilão cheio? Ou será que vai voltar ali a ver navios? Tentamos, mas não deu. Porque os clubes lá estão dando um chazinho de canseira. Não estão com pressa não, viu? Não, eu acho que eles nem têm que ter pressa, né? Quem tá procurando é o Flamengo. O Lyon e o Chelsea ficam esperando. Eles não tem que ter pressa. O Thiago voltou a treinar, está treinando lá. O Kennedy voltou a treinar no Chelsea, está aguardando lá se vai acontecer essa possibilidade de negociação ou não. Eles continuam aguardando, até porque os clubes europeus eles não têm muita afobação nessa hora. Porque se não couber num clube brasileiro, eles encaixam num clube europeu. Isso aí, o Kennedy já passou por isso, né? Eu acho o Thiago Mendes, na minha opinião, um jogador útil ao Flamengo. Eu discuto o Kennedy. Mas são opções que o Flamengo está buscando, né? Porque, segundo essas informações, inclusive dos dirigentes do Flamengo, né, do Braz, o Flamengo precisa de jogadores do meio para frente. Ele quer contratação do meio para frente. E o Kennedy é uma dessas opções aí. De repente pode fazer um rolo com o Rodrigo Muniz. De repente pode ter um rolo aí na parada aí. O Flamengo quer negociar. Isso, entra o Munizão da massa e traz um jogador, deixa o cara lá um período e outro período o jogador vem pra cá. Essa é uma discussão que eles estão tendo lá, vamos ver o que acontece. Com o Leão parece que o negócio já estava mais encaminhado. Era uma questão de encaixar o que o Flamengo pensava e o que pensava o Lyon na liberação do jogador. Mas o jogador seria liberado, dependendo desse encaixe das duas versões. O Flamengo queria um período de empréstimo e depois começar o pagamento. O Lyon queria um pagamento e depois começar um período de empréstimo para acertar no período final a contratação ou não do jogador. E ficou enrolado nisso aí. Eles têm que desenrolar. Do Kennedy a situação é diferente. O Chelsea nem abriu discussão. Aliás, o Abramovich, ele não é muito de abrir discussão, não. Se você quiser, você vai lá e paga e leva. Você não vai lá discutir, empresta, depois quando eu vou ver se dá para fazer acerto. O Abramovich não gosta muito dessa situação, mas de repente com o Lyon pode dar jogo. Se vier só um, Fábio Luciano, qual que tem que ver? William, é assim, cara, são características que o Flamengo precisa um pouco para compor elenco, né? Não sei se para chegar jogando. Eu não sei se o Thiago Mendes, por exemplo, vai chegar, é lógico que chega com um nome, chega com uma bagagem, mas no lugar de quem que ele vai jogar, né? Por exemplo. Porque o Thiago, a gente tá falando muito do Thiago, a saga do Gerson, né? Mas o futebol dos dois, ele é um pouco diferente. O Gerson é o segundo volante, quase um meia, né? Então o Gerson ele tem qualidade de passe, se aproxima da área, joga pelas beiradas do campo. Então ele faz funções bem diferentes do Thiago. O Thiago no momento, ele é quase um primeiro volante. Ele é um jogador de marcação, o Diego tá jogando nessa função, né? Agora com o Arão voltando pro meio, então fica essa divisão ali entre o Arão e o Diego. E pode ser que o Thiago jogue e o Diego empurre o Diego um pouquinho mais pra frente, pro Diego ter um pouco mais de poder de criação, mas o Diego vai se interessar por isso, pela idade que tem. Ele tá rendendo muito bem na função que ele vinha fazendo. Eu acho que é importante os dois para composição de elenco, para fortalecimento. Não é só composição, porque eles são jogadores europeus, né? São jogadores que vêm com um nível de jogo muito bom. Mas para se tornar o Flamengo mais forte. Vai olhar para frente, por exemplo, o Kennedy, ele é bom jogador. Mas o Flamengo, ele tá bem servido nessa função. Ele conta com 4 jogadores titulares, tem o Pedro, aí o Vitinho tá num crescimento com o Michael. Então, é um cara que vai chegar, mas eu não consigo olhar pro Kennedy e falar, não, o Kennedy, ele vem como titular absoluto. Ele não é.
Ele não é. Ele vai ter que lutar muito, assim como o Pedro, para conseguir entrar em algumas partidas. O Thiago pode ser que ele entre na função do Diego, do William Arão. Eu não sei. Com relação à negociação, William, só assim para completar, o bacana é que os caras querem vir, né? O Flamengo, ele brilha os olhos dos atletas nesse momento. Então, se você perguntar pro Thiago, mesmo jogando nos clubes que eles estão jogando, Lyon e no Chelsea, quando você fala de Flamengo, o olho brilha, a família se anima pela possibilidade de jogar no Flamengo, voltar ao Brasil. Eu acho que isso é importante também para o Flamengo ter força para negociar, né? Tendo esse interesse grande dos atletas também de virem para cá. São bons jogadores, mas eu não os coloco como titulares absolutos. Vão chegar, botar a camisa titular e se manterem nessa posição aí durante todos os campeonatos. Eu acho que eles vêm para fortalecer o elenco do Flamengo e para brigar por posição. Agora, Sormani, contratações são sempre importantes, ainda mais num time como o Flamengo, que disputa várias competições e briga por títulos em todas. Mas assim, vamos supor que não dá certo. Não deu nenhum dos dois. Tem por que se preocupar? O time não tá azeitando? Não vai dar conta do recado aí, pelo menos até o final da temporada? Eu, sinceramente, não vejo motivo nenhum para o Flamengo contratar jogador. Eu não vejo. Eu não vejo. Ainda mais no momento pandêmico como esse que a gente vive, onde as receitas foram subtraídas aí quase que pela metade. Não tem dinheiro, vai gastar para quê? Entendeu? É o que eu falei outro dia aqui, pô, mas vai contratar o Thiago Mendes? Por que vendeu o Gerson, então? Faz um esforçozinho, dá um dinheiro a mais para ele e mantém o cara. Eu vendi porque eu tô precisando de dinheiro por causa da pandemia. A menos que o jogador fale assim, escuta, eu quero ir jogar novamente na Europa. Por favor, entendam o meu lado. Aí, ok, você vai entender. É o sonho do jogador. Olha, se trouxer essa proposta, eu negocio, não tem problema nenhum. Agora, eu acho que o Thiago Maia joga mais do que esses jogadores. Aliás, o Thiago Maia dá uma velocidade ao jogo que o Gerson não dava. Não dava. O Gerson é um jogador que sabe cadenciar o jogo. Sabe cadenciar, tem um ótimo passe, tem uma quebrada de jogo bem legal. É uma outra característica. Agora, velocidade de jogo, o Thiago Maia dá muito mais. Dá muito mais. O Thiago Maia, muito bom jogador. Eu acho que o Flamengo precisa acreditar nele. Dá uma oportunidade para ele. Thiago, é o seguinte, você é o cara agora. Você é o cara. Entendeu? A bola da vez é você. Entendeu? Eu, sinceramente, não vejo necessidade do Flamengo contratar nenhum jogador nesse momento. O que tem lá é suficiente para brigar lá em cima pelo Brasileiro, pela Libertadores, pela Copa do Brasil. E jogando contra o Chelsea, dá até para pensar em ganhar o título. Então, essa visão que a gente é diferente, realmente.